Nesse vídeo eu vou mostrar como aumentar a sua produtividade com o Notion usando automações. Nós vamos gerenciar as etapas de um projeto, criar tarefas automaticamente e atribuir essas tarefas a uma pessoa responsável. E vamos fazer tudo isso sem usar fórmulas ou ferramentas externas. Como nós vamos gerenciar o fluxo de um projeto, eu vou começar criando uma base de dados com layout de tabela para os projetos. Eu vou remover a propriedade tags e depois vou alterar a propriedade nome para projeto. Eu vou criar uma propriedade do tipo seleção para o status do projeto. Nas opções, eu vou numerar cada etapa do projeto. Depois, eu vou usar a ordenação alfabética para facilitar a exibição. Também vou criar uma propriedade do tipo data para a data de início do projeto. E vou alterar o formato para dia, mês e ano. Depois vou criar uma propriedade do tipo data e usá-la para a data de entrega do projeto. Por último, vou incluir uma propriedade do tipo pessoa para indicar quem é o líder do projeto. Para a base de dados de tarefas, eu vou usar o layout de tabela. Também vou remover a propriedade tags e depois vou renomear a propriedade nome para tarefa. Vou criar uma propriedade do tipo data para a data de entrega dessa tarefa e vou alterar o formato para dia, mês e ano. E vou criar também uma propriedade do tipo pessoa para indicar quem é o responsável pela tarefa. Por último, vou criar uma relação com a base de dados de projetos. Vou marcar a opção Mostrar em projetos e então vou clicar em Adicionar relação. Para facilitar a visualização dos projetos, eu vou criar uma visualização em quadros. Assim, eu posso acompanhar visualmente a etapa em que o projeto está. Na configuração do layout, eu vou desmarcar a opção Ocultar grupos vazios para exibir todas as etapas do projeto. Agora nós vamos automatizar algumas partes repetitivas do trabalho. Para isso, vamos usar automações. Para criar uma automação de base de dados, você precisa ter a versão paga do Notion. Mas se você tiver o template com essa automação já pronta, pode usá-la mesmo na versão gratuita. Eu vou deixar um link na descrição para você ver como ter acesso a esse template. Outra forma de usar automações da versão gratuita é com a propriedade botão base de dados. Eu vou mostrar como automatizar os seus projetos das duas maneiras. Mas antes, vamos entender um pouco como funciona a automação no Notion. Uma automação no Notion tem duas partes. A primeira delas é o gatilho. É aqui que você vai decidir o que precisa acontecer para iniciar a automação. Você pode iniciar a automação quando adicionar uma página ou quando editar uma propriedade. A segunda parte da automação é a ação. É isso que será executado após o gatilho. Você pode escolher se quer editar propriedades, adicionar páginas ou enviar notificações. Nós vamos criar uma automação para a primeira etapa do projeto, que é a iniciação. Clique nos 3 pontinhos na base de dados de projeto e depois em automações. Depois clique em nova automação e altere o nome para iniciação. Agora vamos escolher o gatilho da automação. Ele será quando a propriedade status for igual à iniciação. Quando isso acontecer, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar a propriedade data de início. Ela será preenchida com a data de hoje. Eu também quero criar automaticamente as tarefas que precisam acontecer nessa etapa. Vou clicar no mais e escolher Adicionar páginas a.
E então eu vou escolher a base de dados de tarefas. A primeira tarefa será marcar reunião com o cliente. Eu vou editar também a propriedade projeto, para criar a relação da tarefa com esse projeto. Você pode adicionar outras tarefas duplicando essa ação. Por último, eu vou clicar em Criar. Para testar a automação, eu vou criar um projeto de exemplo. Quando eu passo o projeto para o status de iniciação, a data de início é alterada. E também temos a tarefa criada automaticamente. Agora, vamos fazer essa automação usando botões. O fluxo aqui vai ser um pouco diferente. Ao invés de alterar a etapa do projeto, a automação será iniciada pelo clique no botão. Eu vou criar uma propriedade do tipo botão e o nome será Iniciar Projeto. Quando o botão for clicado, eu vou começar alterando a propriedade e status. Eu vou clicar no mais e escolher a propriedade status. E então vou selecionar Iniciação. Em seguida, eu vou editar a propriedade data de início e vou escolher a data de hoje. Para adicionar as tarefas, eu vou adicionar uma ação e escolher Adicionar páginas a. Então, eu vou escolher a base de dados de tarefas. A primeira tarefa também será marcar reunião com o cliente. E eu vou editar a propriedade projeto para criar a relação entre a tarefa e esse projeto. Para mostrar como o botão funciona, eu vou pausar a automação na base de dados. É só clicar nela e depois em pausar. Agora eu vou criar um novo projeto. Ao clicar no botão, as propriedades status e data de início são alteradas. E a tarefa inicial também é criada automaticamente. Você pode criar uma automação para cada etapa do seu fluxo de projeto e criar as tarefas automaticamente sempre que um novo status for iniciado. Você também pode usar as automações para notificar as pessoas envolvidas usando o próprio Notion. Nesse exemplo, nós vamos notificar o líder do projeto que houve uma mudança de etapa. E também vamos notificar a pessoa responsável por marcar as reuniões com os clientes que ela tem uma nova tarefa. Vou preencher as propriedades líder e responsável dos nossos exemplos. Eu vou começar ativando novamente a automação da base de dados. E então eu vou clicar em editar. Para incluir uma notificação, clique no mais e depois em enviar notificação. Aqui você pode escolher uma pessoa específica ou então uma propriedade do tipo pessoa. Eu vou escolher a propriedade líder para notificar o líder do projeto que o projeto foi iniciado. No campo Mensagem, escreva qual será a mensagem da notificação. Em seguida, clique em Salvar. Você pode fazer o mesmo com a propriedade Botão. A limitação aqui é que você não pode usar uma propriedade do tipo Pessoa da base de dados. Mas você pode notificar o responsável pela tarefa. Para isso, clique no arroba ao lado do nome da tarefa e escolha o nome da pessoa. Ela receberá uma notificação em sua caixa de entrada e pode verificar os detalhes da tarefa. É importante lembrar que as pessoas precisam ter acesso à página do Notion para receberem a notificação. Para fazer isso, clique em Compartilhar e digite o e-mail da pessoa. Agora você já pode usar as automações no Notion para aumentar a sua produtividade e gerenciar projetos de uma forma mais eficiente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até a próxima!